O Dedê chegou agora aterrissando na Série C. O Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão tá pegando fogo. Nossa, tá muito equilibrado, tá legal, tá bom de se ver e cada rodada que passa é uma emoção diferente. É times que entram ou times que saem desse G8. Lembrando que o grupo que classifica diretamente para a próxima fase são 8 times do primeiro ao oitavo. Depois serão divididos em 2 grupos de 4 e aí sim fazem jogos de ida, jogos de volta, totalizando 6 jogos, 3 em casa, 3 fora, para decidir qual os 2 primeiros de um grupo, 2 primeiros de outro, estarão na Série B de 2027. Série B essa que tá pegando fogo também. Estamos aí faltando 14 rodadas para acabar, mas é o objetivo desses times que estão na C chegar lá na Série B. E eu vou fazer uma análise aqui do que aconteceu neste final de semana. Quero que você compactue e participe comigo, de independente se o seu time está ou não na Série C. Quero que você argumente, deixe nos comentários para que a gente possa juntos aí debater. Eu vou responder cada um deles e também compartilhe esse vídeo para aquela cidade que está inserida dentro dessa Série C aí, porque, meus amigos, tá legal. E lembrando que a Série C vai ter um novo formato a partir do ano que vem, né? Não serão apenas 20 clubes. Lembrando que da Série D para C já subiram 4 times, vão subir mais 2. A CBF espera até 2028 fazer um campeonato da terceira divisão maior, mais alargado, não só com 20 clubes, como estão atualmente, mas sim com 24 agremiações até 2028. Estará sendo assim. Vai preencher com 6 times a mais, descem 2 e sobem 6. Então já vai para 24 clubes na temporada do ano que vem. O Gama, o Uberlândia, o ABC e também o Asa já subiram, 2 times vão cair, o Confiança já desceu divisão e agora restam 3 vagas ainda em aberto para um time, que daqui a pouco eu chego lá. Então teremos 2 times que descem, restam 18 e mais 6 clubes que sobem, totalizam 24 agremiações na Série C de 2027. Então vai ser mais disputado, vai ser mais complicado, vamos ver aí como vai ser essa sezona. Esse brasileiro da Série C me chama a atenção porque o Brusque, né, o time do Igor Magalhães, vem fazendo um campeonato bem regular, chegou a 31 pontos, empatou nessa rodada com a equipe do Amazonas em casa, um empate em que teve aí até um lance polêmico, o árbitro deu um pênalti lá pro Brusque, que nunca foi, o jogador do Amazonas estava com a mão para trás, a bola bate meio que aqui na lateral e ele ainda marca a penalidade. Então assim, foi um lance bem polêmico ali que os jogadores do Amazonas ficaram extremamente chateados, sabe? Ficaram ali nervosos, até quando o goleiro faz, depois que ele defende, né? Ele aponta pro céu, fala que tipo meio que pênalti roubado não entra, foi mais ou menos por aí. Então assim, foi o que aconteceu lá. Eu vi que o Brusque não está oscilando, o Brusque está sendo regular, tinha vencido o seu jogo anterior, empata em casa, 31 pontos, garantido já na próxima fase, ele que está a 4 pontos, só 4 pontos, hein? Ele é o primeiro, está a 4 pontos separados do time que está na 9ª posição, que é o Maranhão atualmente, mas já garantido na próxima fase, ninguém alcança o Brusque na primeira posição, ele pode ser ultrapassado, mas o 9º colocado não alcança os 31 pontos que ele já conseguiu, então o Brusque é o primeiro time classificado aí para a próxima fase, com méritos, né? Chega na 2ª posição o Botafogo de Ribeirão Preto, esse sim merece uma palavra. O que o treinador Marcelo Fernandes está fazendo com esse Belo é algo digno de ser enaltecido. Marcelo Fernandes, para quem não sabe, é aquele treinador que foi campeão com a Ponte Preta na temporada passada da Série C. Ele pega um time desfacelado da Ponte, sem salários, e consegue fazer com que os jogadores acreditem e que essa valorização ela seria importante na Série C, ou seja, ser campeão num brasileiro sem receber, fazendo com que os caras acreditassem nele, continuassem firmes no propósito de ser campeão e ainda eliminando o seu maior rival, que foi o Guarani. Olha o que esse Marcelo Fernandes fez, demonstrou ser um excelente e capacitado treinador. Tanto é prova disso que ele está realizando um excelente trabalho à frente do Botafogo. Desde a sua chegada foram 10 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 24 de 30 pontos conseguidos. Ninguém conseguiu parar esse Botafogo do Marcelo Fernandes. Venceu o Guarani agora nessa rodada, 3-1 dentro de casa, sobrando, e vai enfrentar o Itabaiana fora de casa na última rodada. Itabaiana esse que está precisando desesperadamente vencer, se quer ainda permanecer ou restar com pequenas chances de permanecer entre os 26 clubes que estarão disputando, 24 clubes que estarão disputando a Série C de 2027. Eu vejo o Belo muito forte, chegando aí com o Marcelo Fernandes como um dos grandes favoritos a conseguir esse acesso. Para mim, carimba aí, o Botafogo da Paraíba vai ter um representante na Série B de 2027. Que isso, hein? A João Pessoa, uma cidade linda, eu já estive lá e o Belo está fazendo uma campanha muito bacana desde a chegada do Marcelo Fernandes. Outro time que está ali na 3ª posição é o Paysandu. O Paysandu se recupera de uma derrota pesada sofrida para a Ferroviária
ganha fora de casa ali nos minutos finais da equipe do Ituano. Paysandu vai enfrentar o time que tem o segundo melhor ataque da competição, com 31 gols, o Maringá, joga dentro do seu estádio, lá dentro da Curuzu, onde o seu torcedor extremamente fanático vai apoiar o time, vai querer chegar aí nessa outra fase, tem 29 pontos, encosta novamente ali no pelotão de cima, pode terminar em primeiro, caso Belo e também o Brusque não vença, mas a verdade é que eu não vejo o Paysandu terminando na primeira posição, mas só dele ficar entre os 3, 4 primeiros já vai ser uma grande valia. Ele que oscilou em alguns momentos, venceu com dificuldade em alguns jogos, mas se recupera da derrota de 4-0 sofrida para a Ferroviária, vence por 1-0 o Ituano. Com essa vitória vai de 26 para 29 e de fato foi uma vitória que para mim carimbou o seu passaporte. Vai vencer o Maringá, mesmo o Maringá tendo vencido na rodada, tendo o segundo melhor ataque da competição, um ataque muito forte esse do Maringá, faz gol mesmo, quase em todos os jogos. Ele sempre deixa suas marcas, então eu vejo que o Paysandu vai vencer esse time do Maringá. A Inter de Limeira empatou na rodada, mas está com o campeonato estável, subiu da Série D para a Série C, a Inter está na 4ª posição, para mim a Inter também vai garantir a sua vaga na próxima fase, então eu vejo que esses 4 times, Brusque, Inter de Limeira, Botafogo da Paraíba e Paysandu, não ficaram de fora, assim como também o 5º colocado, que já começa a ter uma certa dúvida, que é o time do Santa Cruz. Nesse momento, o Santa Cruz, que vinha de 3 jogos sem vitórias, vence o Caxias jogando lá no Pernambuco, um estádio cheio, torcida apaixonada. O Santinha, que alguns anos atrás sofria na Série D, nem tinha divisão para jogar e depois entrava na Série D e não conseguiu acesso, agora já está no pelotão de cima, foi onde ele figurou mais vezes nessa competição e chegou aí nesse 18º jogo, nessa caminhada, sofrendo apenas 14 gols, tem a melhor defesa da competição, um ataque que também não é tão operante assim, fez apenas 19 gols em 18 jogos, mas o Santinha vem com tudo aí para brigar por uma vaga na próxima fase. Ele tem um adversário complicado, o Anápolis fora de casa, o Anápolis que vem no recorte dos últimos 5 jogos, 4 vitórias e uma derrota lá para o Floresta fora de casa, o Anápolis que nas mãos de Luan Carlos já ganha uma sobrevida muito forte na luta pela permanência e eu vejo o Anápolis lutando muito forte para garantir essa vaga aí entre os 24 clubes que vão disputar a Série C do ano que vem. O Santa pode empatar e contar com os outros resultados e garantir a sua vaga, mas se ele vencer, ele não dependerá de ninguém, mas vencer o Anápolis lá no Jonas Duarte parece ser uma tarefa difícil. O Santa ainda não está garantido na próxima fase, mas eu vejo que pelo que ele construiu, merece, nem que seja com um empate, garantir essa vaga ali em 7º, 8º, visto que algumas agremiações que estão quase com o mesmo número pontuais dele possa vencer nessa rodada. Vai ser um jogo difícil, está na 5ª posição, o Santinha é o 3º melhor visitante dessa Série C, então não vai ser surpresa também se o Santinha for fora de casa e vencer, mas eu vejo um adversário extremamente complicado. Estou tomando uma proteína aqui enquanto eu vou fazendo o vídeo com vocês, para que também cheguei da academia agora há pouco, então uma proteínazinha depois dos 40 faz bem, tá? O Guarani é um time que me preocupa, viu? O Guarani, dos últimos 3 jogos, somou apenas 1 ponto, empatou em casa com o Ipiranga, perdeu para o Anápolis aqui no Jonas Duarte, perdeu para o Botafogo da Paraíba lá em João Pessoa e empatou com o Ipiranga em casa. 9 pontos, ele ganhou 1, mas ainda assim depende apenas de si. Tem o melhor ataque da competição, 32 gols feitos. Um Guarani que oscila nessa reta final, mas é muito forte dentro do seu estádio. Um Guarani que na temporada passada só não subiu porque a Ponte Preta de Marcelo Fernandes não deixou. Isso foi literalmente no último jogo lá no Moisés Lucarelli, perdeu por 2-0. Eu vejo o Guarani dependendo apenas de si, chega na 7ª posição, chega ali brigando ainda pelo acesso, vai enfrentar dentro dos seus domínios o líder Brusque, pode chegar a 30 pontos e igualar ali próximo ao Brusque, que tem 31 já classificado, mas a verdade é que enfrentar o líder do campeonato nunca é uma tarefa fácil, mas o Guarani precisa mais do jogo do que o Brusque de Igor Magalhães, então eu vejo que o Guarani pode chegar aí por ter um ataque potente, 32 gols, é o time que mais gols fez até o momento nessa Série C, então o Guarani de Campinas oscilou bastante, já poderia ter garantido a sua vaga, fez um campeonato muito regular, mas ele chega aí, para você ter ideia, ele ficou com 26 pontos bem antes de alguns adversários e agora estacionou nesses 27 e não consegue sair e tem vários times no seu encalço, então eu vejo que ele vai ter dificuldade para conseguir aí essa vaga, mas pelo que construiu também, pela solidez, devido a essa oscilação no final, ele merece estar lá. O Guarani, pelo ataque potente que tem, 32 gols, é um dos times que eu não garantiria também 100%, mas depende apenas de se joga em casa, enfrentando o líder Brusque. Se empatar, vai ter que contar com outros resultados, aí a tarefa já fica um pouco mais difícil. Um time que também para mim chama atenção é o Ipiranga, viu?
O Ipiranga que chegou na briga de vez, nos últimos 6 jogos são 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Ipiranga que consegue aí um recorte muito interessante, né? 13 dos 18 pontos conseguidos. Ele vence nessa rodada 1-0 a Ferroviária, que vinha de uma derrota de 4-0 para o Paysandu, tira praticamente a ferrinha dessa briga, entra de vez ali, né, nessa disputa. Agora ele pega o Amazonas fora de casa, ele depende apenas de si e, claro, contando com alguns outros resultados também para garantir aí um posicionamento melhor na outra fase. O Ipiranga sempre é um time encardido, um time difícil de jogar lá em Erechim, então o Ipiranga chega com forças também, devido a esse recorte positivo, né? Dos últimos 6 jogos aí, 4 vitórias, então o time do Ipiranga para mim chega com muita força também nessa briga. Os times que eu estou falando aqui certamente vão garantir a vaga, viu? Ah, mas vai passar de 8, só classifica 8. Sim, mas eu vejo que esses que eu estou separando, 8, 10 times, para mim serão os que vão de fato estar aí pela regularidade, pelo campeonato que fizeram. Alguns times ganharam força na reta final, outros nem tanto. O Figueirense até estava ali buscando uma possível vaga, mas não conseguiu. O Caxias perdeu força. Caxias não é o mesmo do ano passado, que liderou essa Série C, foi para o quadrangular final, não teve forças de acesso. Aí viu o Náutico, viu a Ponte, viu outros times subindo e ela ficou de fora. Eu vejo também o Maranhão, que chega com muita força. Cuidado com esse Maranhão, hein? Maranhão venceu o Santa Cruz lá no Pernambuco por 1-0 e jogando bem em determinados momentos do jogo, dominando o Santinha. Cuidado, viu? Chega nos últimos 5 jogos com 4 vitórias, chega a 27 pontos também e pega o Figueirense fora de casa lá em Florianópolis. Pode vencer e a 30 pontos. Dos últimos 15 ganhou 12 pontos. Cuidado com esse Maranhão, vem ganhando força aí, venceu na rodada também, né, por 4-1 a equipe do Itabaiana, atropelou, passou o carro por cima e o Maranhão chega aí com forças também para buscar uma vaga. Quem chega com força também é o Floresta, em que venceu o Anápolis em casa, venceu o Volta Redonda fora e agora vem com tudo também. O Floresta não tá para brincadeira, o Floresta pega o Ituano agora em casa, 2 vitórias seguidas, 27 pontos, para você ver, olha o tanto de time que tem 27, em Maranhão, Ipiranga, agora o Floresta, são times que emergem nessa reta final e chegam aí com potencial de acesso. Pegar o Ituano já não tem chance nenhuma, joga dentro de casa, o Maranhão aí pode, o Maranhão não, perdão, o Floresta pode garantir uma e beliscar essa última vaga ali, contando com alguns tropeços, exemplo, Guarani empatando com o Brusque dentro de casa, ou o Santa não conseguindo vencer a equipe do Anápolis fora. Eu vejo que o Floresta é o time que chega com mais chances reais aí de garantir esse beliscar, né? Ali se algum time der uma escorregada, ele pode chegar, porque joga em casa, vem no recorte interessante, bate o Volta Redonda fora, bate o Anápolis em casa e aí vem com 27 pontos embalando, pegando o elevador aí nessa subida interessante. Já na parte de baixo, para encerrar o nosso material aqui da Série C, eu vejo o Barra chegando no recorte muito ruim, são 4 derrotas nos últimos 5 jogos, porém ele vai contar com a sorte, digamos assim, né? Ele pega agora a equipe do Volta Redonda, não é um adversário potente, dentro dos seus domínios, onde nunca foi um bom mandante, mas de fato o Volta Redonda não tem nada mais para brigar nesse campeonato, pode jogar o jogo pelo jogo, o Barra sobressair e combinar ali e fazer uma vitória dentro dos seus domínios. Já o Itabaiana, para mim, tem a tarefa mais complicada. Lembrando que Barra, Itabaiana e Anápolis são os 3 times que brigam por uma vaga. Confiança já foi para a Série D, o Itabaiana é o time que hoje desceria junto com a equipe do Confiança, Anápolis e Barra se salvariam ali por terem 18 pontos cada um nessa rodada. Já o Itabaiana tem 17 pontos, está na zona de rebaixamento e aí ele precisa vencer o Botafogo da Paraíba. Tarefa dificílima, por isso que eu vejo que o Itabaiana infelizmente vai cair, fez um campeonato assim em alguns momentos fora da zona, mas sempre flertou ali próximo, nunca conseguiu de fato se firmar na competição e aí ele não vence o Botafogo da Paraíba, essa é a minha opinião. O time de Marcelo Fernandes vai querer classificar bem em segundo ou em primeiro lugar, visto que o Brusque vai visitar o Guarani, visto que a Inter de Limeira vai jogar fora, visto que também o Paysandu recebe o Maringá em casa, visto que ele vê o time do Brusque e também do Paysandu que podem passar ele, então ele não vai querer estar na segunda posição, vai querer assumir essa liderança, depende apenas de si, classificar em primeiro é sempre melhor, classificar em primeiro e manter essa invencibilidade. Eu vejo que o Itabaiana, tecnicamente falando, é um time inferior, então o Botafogo vai vencer o Itabaiana, para mim o Itabaiana vai descer divisão ao lado do Confiança e estarão na Série D de 2027, assim sendo o Anápolis, é como eu disse, aqueles times que emergem, ressurgem na reta final, o Anápolis é um deles, o Anápolis fez uma caminhada interessante com Luan
Juan Carlos, nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e 1 derrota para a equipe do Floresta fora de casa. Ele chega com tudo, bateu confiança e desceu a equipe do Sergipe. Agora recebe o Santinha. Às vezes o empate é bom para os dois times, visto que o Botafogo, para mim, vai vencer o Itabaiana fora, mas para não depender de ninguém, ele tem que vencer o seu jogo, vence o Santa Cruz, se livra do rebaixamento e se mantém aí para a Série C de 2027. Fechou? Foi uma análise aí desse recorte do que aconteceu no final de semana, dos times que emergiram, dos times que ressurgiram aí nessa reta final. Foi o que eu vejo dessa Série C. Tá pegando fogo, tá eletrizante e eu quis trazer esse material para você. E fique de olho, hein? Floresta, Maranhão, Ipiranga, times que estão crescendo aí nessa reta final. O Amazonas também correndo um pouco por fora. Vai ser eletrizante essa reta final e vamos ver quem serão os 8 times classificados. E claro, eu vou voltar aqui e trazer todos os detalhes para você dessa Série C eletrizante de 2026. Forte abraço, compartilhe o vídeo, deixe o seu like aí, eu fico feliz de estar podendo contar com você. E claro, se quiser também adquirir os bonés do Dedê, nós temos variedades de cores muito legais, nós temos os bonés na cor azul, nós temos os bonés, olha só esse pretinho que legal, temos o boné branco com preto, temos ele na cor verde, temos na cor vermelha, esse vermelhinho com rasgos, ele ficou muito bonito. São bonés assim que você pode adquirir para passear. Tem esse aqui também na cor azul, um azul bebê que ficou muito bacana. Bonés super bem feitos, bonés com bordado. Então fique à vontade, tem o número na descrição, nossa equipe vai deixar para que você, independente de onde estiver, quiser ter um boné do Dedê, ficarei feliz de poder enviar para você aí em qualquer lugar do Brasil. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.